Bem, pessoal, 3 erros mais comuns de quem usa metoprolol, selozol, que eu vou explicar para vocês por quê. Um remédio, um beta-bloqueador, dos mais prescritos, dos mais utilizados. Ele é seguro, ele é eficaz, né? Quanto a isso, fiquem tranquilos, mas como qualquer remédio, ele tem efeitos colaterais, né? E eu vou dizer os 3 erros mais comuns, porque, né? Eu sou neurocirurgião, né? Eu lido muito com paciente da terceira idade, e muitos deles usam essas medicações, né? E às vezes eles não percebem esses efeitos colaterais, ou não sabem, né? E eu gosto de explicar que eu vejo esses erros sendo cometidos de forma frequente, né? Primeiro erro, né? Não fazer o acompanhamento correto com cardiologista ou com clínico. Por que eu digo isso? Às vezes o paciente tem uma pressão alta, né? Tem algum outro motivo que está usando a medicação, o médico prescreve e o paciente entende que aquela é uma doença crônica, que ele vai precisar ficar usando o remédio para o resto da vida e ele para de acompanhar de forma periódica. Vai no médico, às vezes do posto, um outro médico repete a receita, faz uma teleconsulta com um, com o outro e não imagina que é um remédio que precisa do acompanhamento crônico. Muitas vezes o médico vai ter que aumentar a dose do remédio, vai ter que associar outro remédio ou até que vai ter que retirar a dose. Então qualquer remédio de uso crônico, quando o médico falar, você vai usar direto ele. Não significa que é na mesma dose ou que com certeza você vai precisar. Então fazer o acompanhamento periódico uma vez por ano do seu cardiologista é essencial, né? Segundo erro mais comum que eu noto nos meus pacientes, né? Não fazer a checagem da pressão arterial e da frequência cardíaca de forma correta. Por quê? Como esse remédio é muitas vezes prescrito para baixar a pressão, controle de frequência cardíaca, né? O paciente começa a tomar ele por causa de um problema de pressão, então ele acredita que o problema está resolvido, mas não, ele tem que fazer o acompanhamento. Muitas vezes o médico começa com a dose da medicação, ele não volta para aquele mesmo médico, acaba pedindo para outro para repetir a receita, não vai muitas vezes na farmácia ou em casa mesmo ter o aparelho de pressão, e ele acredita, eu tinha pressão alta, o médico me deu remédio, o problema está resolvido, mas não é essa matemática. O médico vai ter que acompanhar para ver se é aquela dose e você vai ter que dar o feedback para o médico. Porque muitas vezes você vai no consultório, no horário já mais tranquilo, sua pressão está ok, mas às vezes em casa, no momento você está mais estressado, outros dias da semana, sua pressão está alta. Então o médico medindo uma vez por ano que você vá, uma vez a cada 6 meses sua pressão, não dá para ele bater o martelo, sua pressão está boa o dia inteiro. Então você ser responsável também pelo seu controle da pressão arterial, da frequência de forma periódica, uma vez por semana que seja, né, vai ajudar bastante para você dar esse feedback para ele. Se chegar na consulta, ele vai medir, vai dizer tá alto ou não, você não, eu vou meço toda semana e tá dando ok, não, tá dando alto, aí ele vai ajudar a ajustar. Muitas vezes ele vai pedir um mapa, que é aquele aparelho que fica lá um dia inteiro, né, 24 horas medindo, e aí vai dar um controle muito melhor do que uma medida esporádica. Mas óbvio que não é todo paciente que precisa, o médico vai avaliar para você. E o terceiro erro mais comum é muitos pacientes podem ter efeito colateral dessas medicações. Quando eu digo muitos, óbvio que não é a maioria dos pacientes, mas como é um remédio tão prescrito, vira e mexe o paciente pode ter alguns problemas relacionados à pré-síncope, porque você dá um remédio para baixar a pressão, às vezes baixa demais. Acontece isso, em especial o paciente idoso que tem um fenômeno de arteriosclerose, está muito tempo em pé e dá aquela sensação de tontura, quando ele levanta de vez, às vezes pode dar tontura também, se a pressão está um pouquinho baixa, né? Às vezes ele pode ter uma bradicardia, acaba melhorando a pressão, mas a frequência cardíaca dele diminui demais, né? Está beta bloqueado e acaba tendo esse problema também, né? Então, tem que ficar atento aos sinais possíveis de efeitos colaterais, né? Atento também paciente que tem asma, tem problemas respiratórios, né? Que podem ser agravados pela medicação. Tem que falar com o seu médico que ele vai te orientar direitinho como fazer, se troca, como é que vai ser, tá bom? Espero que tenha ajudado.